Glória a Deus. Está feliz? Nós estamos iniciando aqui mais um culto incrível. Na verdade, o culto já iniciou, né? O culto já começou. O Senhor derramou em nosso meio aqui coisas incríveis. E nós estamos vivendo um tempo no Senhor onde nós estamos cavando. Nós estamos cavando os poços. Porque nós sabemos que cavar poços é esperar por algo. Quando você cava os poços, você está esperando por quê? Por algo que vai preencher aqueles poços. E o que nós estamos esperando? A chuva. Nós estamos esperando a chuva vir. Nós estamos esperando a chuva, ele vir sobre nós. E nós, como igreja, o povo de Deus, ser inundado pela chuva, pelos dons do Espírito, pelo que o Senhor fará em nós, através de nós e do povo de Deus, cara. Então, eu quero que você crie grandes expectativas no seu coração, daquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo. Eu quero que você crie grandes expectativas daquilo que o Senhor, Ele tem para compartilhar conosco. Sabe, eu já estou aqui queimando nesse texto. Não é alguns dias, talvez alguns anos. Cara. E eu fico me perguntando assim, por que eu tenho queimado nesse mesmo texto há anos. Há anos e anos. Eu lembro que uma vez, eu estava pregando tanto o livro de Atos, que eu chegava nas igrejas para pregar. Quando a minha esposa, ela ia comigo, aí quando eu cumprimentava a igreja, eu dava, boa noite, a paz, enfim. Aí quando eu ia abrir, eu quero convidar você a abrir o livro de... Minha esposa praticamente já falava, Atos. Era Atos e João. Só pregava isso, Atos e João. Porque eu só sei pregar sobre uma igreja que queima pela presença. Uma igreja que anseia pelo derramado Espírito. Fala igual o pastor Marcos. Uma vez ele falou comigo bem assim, olha, Deus, eu só sei pregar sobre avivamento, cara. E a gente estava se conhecendo ainda, e eu fiquei impactado assim, né? E eu olhei para a cara dele assim e falei, rapaz, e eu só prego sobre o livro de Atos de João. De uma igreja que ama pela presença, de uma igreja que ama o Espírito Santo. E o pastor Marcos, uma vez ele contou aqui, diz ele, quando ele estava num casamento, ele pregava avivamento. É sério. Ele falou assim, cara, quando eu estou em um velório, um culto fúnebre, eu prego sobre avivamento. Quando eu estou em um casamento, é avivamento. Quando eu estou em festa de aniversário de 15 anos, eu vou pregar avivamento. Eu vou na empresa pregar para os colaboradores, eu vou pregar sobre avivamento. Eu fiquei assim pensando, eu falei, rapaz, esse homem gosta de avivamento. E eu gosto, cara, da igreja que ama o Espírito Santo. Então, eu vou compartilhar um texto aqui com vocês de algo que eu tenho queimado há muitos anos. Eu já preguei assim muitas vezes em outros lugares, mas cada vez que eu prego esse texto, é uma revelação diferente, porque quem traz a revelação da palavra é o Espírito Santo. Não é verdade? Nós temos 9 dons que o apóstolo Paulo descreve ali em Coríntios. E esses dons está o quê? Está a profecia, está a fé, está o discernimento, sabedoria. Então quando a gente prega o mesmo texto, quer dizer que nós vamos pregar a mesma mensagem? Não. Nós vamos pregar o mesmo texto, mas com a revelação diferente. Então, eu posso pregar aqui todo domingo o mesmo texto. Mas, cara, sempre o Senhor vai trazer uma revelação diferente no texto. E hoje, no texto que eu vou ler aqui, eu quero focar especificamente no dom de cura. No dom de cura que foi derramado, liberado sobre a igreja de Atos. A igreja primitiva. A igreja dos primeiros homens que receberam ali o derramado Espírito, os dons do Espírito, né? E nós compreendemos que os dons
foram liberados por causa da promessa de Jesus. Não é verdade? O que o Senhor falou? Olha, permaneça. Eu só estou fazendo uma repescagem aqui para a gente lembrar o que Jesus falou. Eu estou fazendo aqui uma não é nem repescagem que fala, meu Deus. Fazendo uma retrospectiva do que o Senhor falou. O que Jesus fala lá em Atos capítulo 1, versículo 8? Olha, permaneça em Jerusalém. Não saia deste lugar, porque vai vir um Espírito Santo, vai ser derramado sobre vocês. Vocês serão cheios do Espírito Santo. Não foi isso que Jesus falou com eles? Jesus fala o tempo inteiro, cara, olha só, eu vou embora, eu vou morrer, vou padecer numa cruz. Vou ser crucificado, vou ressuscitar, e por causa de mim, eu vou ao Pai, vou falar, Pai, deixa o Espírito Consolador. E o Espírito Consolador, o Espírito Santo, ele vai começar a habitar dentro de vocês. Mas é o seguinte, permaneça em Jerusalém. Jesus dá essa ordem para os discípulos. Ele diz para ele, olha, permaneça lá em Jerusalém, porque virá o Espírito Santo sobre vocês, um derramado Espírito. E olha que incrível, o que Joel 2, capítulo 28 diz. Joel 2, 28, isso é antes de Jesus. Jesus não tinha nem nascido. Joel escreve assim, olha, e acontecerá que depois disso derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Sobre todos. O Espírito Santo, ele está acessível a todos. Derramarei sobre os jovens, não é verdade? Sobre as crianças, sobre os jovens e sobre os velhos, os anciãos. Então, Joel descreve isso, que o Espírito seria derramado sobre todos, e foi derramado. E como que nós temos acesso ao Espírito Santo? Como que nós temos acesso aos dons do Espírito? Confessando o nome de Cristo. Nós precisamos entender que a gente precisa... Um dia nós fizemos isso. Um dia nós pegamos, levantamos nossas mãos. Um dia nós fomos à frente, lá no púlpito, no altar. Um dia, sei lá, você no trabalho com alguém. Um dia você chegou e abriu a sua boca e falou, olha, eu confesso, eu aceito, eu entrego a minha vida ao Senhor. E quando você fez esse ato, diante dos homens, diante dos céus, diante da terra, diante do mundo espiritual que te vê, nesse exato momento, você recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre você. E aí a pergunta que fica agora, cara, será que eu tenho dons do Espírito? Você tem todos, está dentro de você. E por que os dons do Espírito, eu não consigo liberar uma palavra profética sobre ninguém? Eu não consigo orar por ninguém ser curado. Por quê? Porque não foi manifestado ainda. Sabe por que não foi manifestado? Porque você não está buscando este lugar nele. Só vai ser manifestado os dons se nós buscarmos este lugar. Se a gente orar pedindo, Deus, olha só Jesus, o Senhor deixou uma promessa. O Senhor falou que os dons do Espírito seriam derramados. E eu confessei o seu nome e fui batizado com o Espírito Santo. E eu quero ir para um próximo nível. Se você ora dessa forma, você pede dessa forma. Jesus disse, se você pede em nome dele, o Pai que está no céu, ele vai conceder. Tudo que você pedir, o Pai, no nome de Jesus, ele vai conceder a você. E o que você vai pedir o Pai agora? Você vai pedir o que o Pai? Você pode pedir o que você quiser ao Pai. Sério. Eu posso pedir ao Pai um novo notebook. Eu posso pedir um microfone melhor, porque eu quero agora um microfone que tem uma antena assim, que pega 300 metros de distância. Não, Pai, eu acho que agora eu quero uma roupa a mais. Pode também, porque você tem um Pai. Mas eu acho que a gente pode ir mais profundo, sabia? Se a gente está falando sobre dons do Espírito, eu não pediria isso não. Eu pediria, Pai, olha, eu quero ir um próximo nível. Eu quero ir para um nível mais profundo agora. E eu vou me colocar nesse lugar de intensidade, de mais intensidade. Eu vou queimar mesmo assim. Porque eu quero orar pelos enfermos. E eu quero que eles sejam curados. Em nome de Jesus. Então você compreende que os dons foram liberados por causa da promessa de Jesus?
E olha, vamos lá, eu nem li o texto ainda, porque eu precisava introduzir isso aqui. Eu já tinha até esquecido que eu não li o texto. Porque isso é muito profundo. Eu acho que dá para a gente conversar aqui, compartilhar, talvez dias, anos, e falando da mesma coisa, da mesma coisa, da mesma coisa, e o Espírito vai revelando. E olha o que aqui diz em Atos capítulo 2, versículo 3. Então, fica ligado aqui, fica conectado aqui no que o Senhor está compartilhando conosco. Atos capítulo 3. Eu vou ler o texto inteiro, só para a gente compreender o fio aqui, o início. Olha o que diz. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando os olhos juntamente a João, disse: olhe para nós, olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: olha só, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levante-se e ande. Olha que incrível. Levante e ande. Esse episódio aconteceu aqui depois do derramar do Espírito. Nós estamos lendo Atos capítulo 3. Mas se a gente voltar um pouquinho, em Atos capítulo 2, o que vai dizer? E de repente, veio um vento impetuoso que encheu aquela casa. E todos estavam reunidos no mesmo lugar. E um som como de um vento impetuoso. E línguas como de fogo foram repartidas entre elas. E eles começaram a falar em línguas. Então naquele momento eles foram batizados com o Espírito Santo. Naquele momento, línguas como de fogo, eles começaram a falar em línguas estranhas. E eles começaram a falar em línguas estranhas. E o povo ficaram cheio de Deus. O povo ficaram cheio de Deus e começa a pregar o Evangelho por causa do Espírito Santo. E Pedro começa a pregar uma mensagem impactante para aquele povo. Pedro, inclusive, lembra a mensagem de Joel. Pedro traz a referência à mensagem de Joel. Pedro diz: olha, você lembra o que Joel profetizou? Você lembra o que Joel disse? Acontecerá que depois dessas coisas, derramarei o meu Espírito sobre todos. Está lá em Atos capítulo 2. Derramarei o meu Espírito sobre todos. Atos 2,17. Derramarei sobre toda a humanidade. Os filhos e filhas de vocês profetizarão. As filhas, o filho e filha profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. E ele prega sobre essa mensagem de arrependimento. Uma igreja que estava inflamada, incendiada pela mensagem do Evangelho, pregando arrependimento. Olha só o que acontece, cara. Uma igreja que ela está cheia do Espírito Santo. Ela começa a ver sinais. Ela vê sinais de maravilhas. Ela vê coisas acontecendo no meio do povo. Só que para essas coisas acontecer, você precisa exercer um desses dons. Pelo menos um desses dons. Você precisa ter fé, você precisa crer nos dons do Espírito. Porque se você não crê nos dons do Espírito, você não tem fé. Como que você vai orar por uma pessoa que está enferma e ela vai ser curada? Se você não tem fé o suficiente para que aquela enfermidade vá embora. E esses homens cheios do Espírito vão lá falar de Jesus. Sabe o que acontece? Estava acontecendo uma conversão em massa. Em massa. E era uma epidemia era uma pandemia de gente sendo convertida. Se é que existe essa palavra. Então eram multidões vivendo
milagres, vivendo o evangelho velozmente. E esses homens queimando. Sinais e maravilhas eram feitos por meio deles. Atos 2:42. A Bíblia nos fala que sinais, maravilhas, prodígio eram feitos por meio dos apóstolos. E todos os que criam estavam ali juntos, entre eles. E olha só, cara, que incrível. O Espírito é derramado sobre eles. A igreja está incendiada do Espírito Santo. Fogo nos corações. Os corações estão inflamados, cara. E aí um homem, que nós acabamos de ler, estava onde? Sentado. O que João e Pedro estavam indo fazer? Estavam indo para o templo orar. Estava indo orar. Então olha só, Pedro e João estavam dirigindo ao templo para a oração das 3 da tarde. Sabia, se você quer acessar dons do Espírito, cara, se você quer acessar lugares mais profundos em Deus, você precisa amar o lugar de oração. Você tem que amar o lugar de oração. Você tem que desejar esse lugar. Se você ora 10 minutos por dia, você precisa orar 30. Se você ora 30, você precisa orar 1 hora. Se você ora 1 hora, você precisa orar 2 horas. Este lugar de oração precisa ser um lugar de prazer eterno nele. Um lugar de desejo. Um lugar de satisfação completa. Porque esses homens viviam o lugar de oração. Por isso que prodígios e sinais aconteciam no meio do povo de Deus. E Pedro e João estão indo para orar. Eles estão indo orar, então eles vão para o templo lá, e quando eles chegam no templo, quem está lá? Um coxo. Um homem aleijado. Então, olha só que incrível. Eles estão indo para orar, e um homem de nascença que era colocado por outras pessoas. Outras pessoas pegavam esse homem e colocavam lá na porta do templo. E pelo que nós vemos no texto, esse homem não tinha interesse nenhum em entrar no templo, porque o interesse dele era sentar ali na porta do templo, porque ia passar alguém, ia dar uma esmola, ia pegar esse dinheiro e ir embora para casa, está tudo bem, e ficava por isso mesmo. E esse homem, ele nunca recebeu cura, esse homem nunca andou, esse homem ficava às margens da porta do templo, porque alguém o colocava. E ele olha Pedro e João. Ele olha Pedro e João, e imediatamente ele chega: olha, fulano, eu estou precisando de um faz-me rir. Eu estou precisando de um dinheiro. Essa resposta de Pedro é incrível. Olha o que diz o texto. Pedro fitando os olhos nele, juntamente com João, fitando. E ele fala assim: olha para mim, olha para dentro dos meus, olha para mim. Eu consigo imaginar a indignação de Pedro, porque Pedro era um homem violento, era um homem insatisfeito com ele, sabe? E ele olha para mim, cara, de verdade. Você está me pedindo esmola? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho nada do que você está pedindo, mas eu tenho um negócio aqui. Olha para mim. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho um negócio que vale muito mais do que isso, que talvez você não conhece. E olha que o texto diz: eu não possuo prata nem ouro. No capítulo 6, versículo 6. Mas isso que eu tenho, eu lhe dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levante agora e ande. Levante e ande, cara. Pedro deu uma palavra
Pedro só lançou uma frase: levante agora. É como se Pedro estivesse dando uma ordem. Pedro, não é como se estivesse dando uma ordem, Pedro deu uma ordem. Pedro olhou para aquele homem que estava enfermo, numa situação que, cara, só Deus sabe o que aquele homem enfrentou ao longo dos anos, e disse: olha, eu te dou uma ordem agora, levanta e ande. E sabe o que Pedro fez? Pegou na mão daquele cara, levantou ele. E levantou esse homem. Presta atenção aqui. Eu preciso que você compreenda isso que eu estou compartilhando com você. Sério. Eu preciso que você compreenda isso. Mas compreenda isso, isso causa dentro de você, cara, uma revolta em você mesmo. Você precisa olhar para você e ficar revoltado contigo. Porque, olha, sabe por causa de quê? Que nós não manifestamos fora. Sabe por que nós não manifestamos fora os dons? Sabe por causa de que as pessoas não são curadas? Porque nós não atraímos dentro. Porque nós não atraímos dentro, nós não aprendemos a atrair dentro. Nós esperamos pelos resultados fora, mas esquecemos de atrair dentro. O Pai não nos convida para resultados, Ele nos chama para atrair. A gente precisa atrair orando: Pai, eu estou convidando a Tua presença, Pai. Nós precisamos do Senhor, Jesus. Nós queremos o Senhor. A gente ora pedindo: Senhor, Pai, eu quero orar para os enfermos, para curar. A gente ora: Deus, eu queria que o Senhor me desse dons de cura. Eu queria ser um profeta da nação. Oh, Jesus, eu quero ser um portador do Evangelho. Eu quero viver missões, eu quero ir para as nações. A gente ora por cura, mas nós nunca fomos no hospital orar pelos enfermos, cara. Nós oramos, Deus, nós oramos pedindo Deus para ter dons de cura. A gente nunca foi para o hospital orar pelos enfermos. Nós nunca oramos pelos nossos familiares. Nós oramos para ser missionários, para ir para as nações, mas nós nunca pregamos para o nosso vizinho. Nós nunca fomos na pracinha do nosso bairro pregar o evangelho para outras pessoas. Como que nós vamos servir fora alguém se a gente não serve nem dentro de casa? Então, para a gente viver milagre, nós precisamos ir até o milagre. Para viver milagre, nós precisamos chamar o milagre. Para viver milagre, nós precisamos ir até esses lugares que vai proporcionar milagres. Se você quer liberar cura sobre alguém, vai até hospitais e libera por aqueles que estão enfermos. Sim, ao invés de você chegar e oferecer uma esmola para aquela pessoa, libera uma palavra: levanta e anda. Levanta e anda, e toque nessa pessoa e libera sobre ela cura. Cura é sobre este lugar. Se você quer ver manifestação de cura, vá até os enfermos e toque nela. Você quer ver? Começa a partir de hoje. Se tem alguém dentro da sua casa, e se fala assim, o mais simples que seja: eu estou com dor de cabeça. Vem cá, vou orar por você. Toque nela. E você não precisa de muitas coisas não. Sabe o que Pedro falou? Olha, levante e anda, em nome de Jesus. Você pode olhar para essa dor de cabeça e falar: dor de cabeça maldita, você não é bem-vinda, e eu te mando embora agora, em nome de Jesus. Ela vai embora. Sim, porque os dons foram derramados. Os dons estão aqui, ó. Não é sobre nós, é dentro de nós.
não é sobre, não é em volta de nós, é dentro. Então você precisa manifestar dentro primeiro, atraindo. Os campos estão prontos. Sabe o que o Senhor diz lá em João capítulo 4? Olha os campos, está vendo? Os campos estão prontos. Vamos para os campos? Vamos para os campos compartilhar? Vamos para o campo curar mais de 200 pessoas? Vamos para o hospital, onde só tem pessoas com metástase? Vamos para os hospitais infantis, onde tem crianças que estão desenganadas pela medicina? Vamos para dentro dos ônibus? Vamos orar pelos enfermos? Os campos estão prontos, queridos. Para viver milagre, você precisa chamar o milagre. Sim, nós oramos por isso. Nós ansiamos por isso. Nós temos uma cidade, cara. Nós temos um povo para ser alcançado. Você sabe, cara, a mudança que seria na vida de muitas pessoas se elas fossem curadas no nome de Jesus. Nós somos uma igreja que amamos o Espírito Santo. Nós amamos o Evangelho. E a missão da nossa igreja é Marcos 16, pregar o Evangelho para todas as nações. Você imagina você indo para os campos, indo para as universidades. Você imagina você indo, não só imaginar não, nós indo literalmente mapear todos os hospitais da cidade, orando por povos e nações. E esses povos sendo alcançados em nome de Jesus. Nós vamos orar por esses enfermos. Nós não vamos deixar, queridos, para a próxima geração, não. Essa responsabilidade é nossa. É nossa, cara. É minha. É dos nossos filhos, é dos nossos esposos. É dos nossos pais, é daqueles que andamos junto, é da igreja brasileira, é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. Então, se você compreende essa passagem do texto, onde Pedro ele vem e fala: olha, cara, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Pedro vai e toca nesse homem. Levante e ande. Se a gente compreende essa mensagem, nós vamos mudar o nosso estilo de vida com as pessoas que estão em volta. Sabe o que aconteceu? Eu fui para a academia. E aí, voltando bem cedinho, que eu vou para a academia às 6 horas da manhã. E aí, voltando da academia, eu passei na padaria. E aí, fui na padaria. Quando eu entrei na padaria, antes de entrar, um cara me gritou. Aí eu olhei para ele. E ele falou: olha, eu não quero te pedir nada, não. Não quero te pedir dinheiro, não. Não é dinheiro, não. Não é dinheiro, não. Eu só quero te pedir um pão. E eu lembro que eu estava lendo esse texto aqui. Eu olhei para a cara dele e falei: rapaz, a unção de Pedro vai entrar aqui, hein? Eu vou ficar furioso aqui. Eu vou olhar dentro do olho dele. E eu olhei dentro do olho dele. E eu falei assim: você quer um pão? E eu ia usar a mesma fala de Pedro. Eu parei, respirei, eu falei: tá bom, só um minutinho. Fui lá dentro da padaria, pedi o pão para minha casa e o pão desse rapaz separado. Mesmo pão que eu comprei para minha família, eu comprei para ele. Aí eu dei até uma maciada ali, porque ele poderia assustar. Porque, olha, eu orando, eu falei: Deus, me dá um povo aí para me orar, no meio da rua.
Porque o povo está meio resistente. Eu estou orando, quando eu vou falar de Jesus para alguém na rua, eu vou na rua e falo, posso orar por você? A pessoa, não. As pessoas estão rejeitando. Aí quando eu faço o evangelismo na praça, as pessoas, elas saem. Está acontecendo isso aqui. Quando eu vou no parquinho onde minha filha fica brincando ali com os pais, eu vou falar de Jesus para elas, os pais dão um jeito de sair embora. Quando os pais me veem, eles já dão um jeito de escapar, porque eles não estão querendo ouvir de Jesus. E eu falei, Jesus, me dá alguma estratégia aqui, para me falar do Senhor para alguém. E o cara me pediu pão. E eu falei, agora ele me paga. E eu falei, fui lá, comprei o pão, voltei. Eu peguei um saquinho de pão e entreguei na mão dele. Aí eu falei, eu estou te dando esse pão, mas eu quero te oferecer algo melhor, que é muito melhor do que prata, do que ouro e do que esse pão que você vai comer agora. Senta aí. Ele sentou. Olha para você ver. E eu orei por ele. Aí eu perguntei sobre a vida dele e tal. E ele tem algumas questões que precisa de cura. E o que eu fiz? Vamos tocar nesse homem. Vamos orar por cura. Porque se nós oramos, Deus, olha só, Pai, eu quero orar por um povo para que esses dons sejam ativados. Eu quero profetizar sobre alguém, eu quero curar pessoas em seu nome. E eu coloquei a mão na cabeça dele e liberei cura. Então, nós precisamos orar por isso. Nós precisamos desejar essas coisas, para que o reino de Deus seja tomada por esforço. Assim nos diz as Escrituras. O reino de Deus, ele é tomado por esforço, e aquele que se esforça se apodera dele. Nós vamos para esse lugar. Então, diante dessas coisas, nós precisamos compreender também, com muita clareza, cara, que não é sobre você. Não é porque você ora muito. Não é porque você lê muita Bíblia. Não, eu leio Bíblia, cara, 8 horas por dia. Eu falo em línguas estranhas, mais 8. Eu estou fazendo jejum já tem mais de 40 dias. Só na água. Continua. E não pare. Incentive, inclusive, outras pessoas a fazerem mais. Fazer junto com você. Eu estou orando tantas horas por dia. Continue. Mas não tem a ver. Não é que você tem poder. É porque você está manifestando. Você está atraindo. E os dons estão manifestando. Por isso você tem que continuar. Por isso que você tem que continuar. E eu duvido. Eu duvido se você não orar por alguém que estiver enfermo e ela não ser curada. Sabe por que eu duvido que ela não vai ser curada? Eu tenho certeza que vai ser curada essa pessoa. Porque é no nome de Jesus, cara. É no nome de Jesus. O nome dele quebra muralhas. No nome dele você dá ordem para o mundo espiritual. Você tem que sempre lembrar disso. Sabe o que acontece? Olha o que acontece aqui. Esse homem, ele é curado. Ele anda junto com Pedro e João. E aí ele entra para dentro do templo junto com esses 2 homens, com Pedro e João. O cara que era coxo, mas não é mais. E as pessoas ficam todos olhando, todos admirando. É como se fosse hoje. Imagina assim, você já viu alguém orar pelo enfermo, ele ser curado, e ele estufa o peito, ele... Já viu isso aí? Nosso meio não tem isso. Nós não vamos concordar com isso.
nós precisamos concordar com o que a Bíblia nos diz. Sabe o que diz o texto? As pessoas ficavam olhando, admirados. Olha o que Pedro diz. Quando Pedro viu isso, dirigiu ao povo, dizendo: por que vocês estão olhando? Por que vocês estão admirados com essas coisas? Você acha mesmo que foi o meu próprio poder, como se eu tivesse alguma coisa? Por que estão admirados com isso? E por que estão com os olhos fixos em nós, como se fosse pelo nosso próprio poder e piedade tivéssemos feito esse homem andar? Aí Pedro diz, olha, foi o nome de Jesus, cara. Foi um Espírito que foi derramado e que está acessível a todos nós. A gente precisa entender, cara, que se aquilo que nós estamos fazendo, as manifestações dos dons do Espírito, rouba a glória de Deus, nós estamos com o coração desalinhado. Sério. Porque dom de curar, cara, os dons do Espírito, o dom de curar alguém não é entretenimento espiritual. Não é isso. Nem demonstração que você tem poder. E tem pessoas que trabalham dessa forma. Nós não fluímos dessa forma, cara. Não é um entretenimento, não é um playground onde a gente vai lá e cura e você rouba a glória de Deus como se fosse você. Não é demonstração de que eu tenho poder, não. Mas é um testemunho vivo do poder, da autoridade que há no nome de Jesus. É sobre este lugar. Porque não tem nada a ver com você. Não tem a ver com você, mas sim com o Espírito Santo. Toda manifestação do Espírito precisa apontar para Jesus. Toda manifestação do Espírito Santo precisa apontar para Ele. Tem que voltar para Ele. Se alguém vem e dá um tapinha nas suas costinhas e bate, cara, você é incrível. Você vai dizer para ele, sabe o que você vai dizer para ele? Cara, glória a Deus. A glória de Deus. E não foi eu não, tá? Foi o Espírito Santo. Se alguém vier, cara, que isso, eu estou pirado em você. Eu falei, você está mesmo? Então vamos chapar junto. Vamos fazer um jejum junto para atrair o Espírito Santo, porque quem faz é Ele. Eu sei o segredo para manifestar. Eu sei o segredo, eu sei a senha. Eu sei os caminhos. Quer saber os caminhos? Joelha, coloca sua boca no pó e humilha. Humilha, derrama até a última gota de você, cara. Derrama tudo de você, gasta a sua vida por Ele. Sim, faça um jejum violento para você sentir fome, para doer sua barriga, para você sentir uma dor no seu estômago. Porque o caminho é esse para manifestar os dons do Espírito. Se você não derramar até a última gota de você, cara, se você não derramar tudo de você, você vai ser vazio dentro, igual um coco, cara, não tendo nada de você. Mas nós sabemos o caminho, é boca no chão, cara, humilhando. Sim, é gastando a vida em jejum, em oração, em paixão, em contemplação, a leitura da Bíblia, as Escrituras. E aí quando você chegar neste lugar, cheio, sabe o que você faz? Pega toda a glória, devolve. Não tem problema, de verdade. Não tem problema nenhum alguém chegar e falar assim, cara, você é incrível. Olha, eu queria ser assim também. Não tem problema não. O problema é quando nós retemos isso para nós. Porque virão muitos. Muitos vão te admirar, cara, aquele cara. Inclusive, eu acho incrível isso. Para aqueles que entendem a mensagem que Pedro nos diz. Foi Ele que fez. Foi Ele. Porque é bom a gente ter pessoas em nosso meio. É necessário, precisamos ter pessoas em nosso meio que manifestem esses dons. E a gente olha para essas pessoas e a gente seja inspirado por elas.
Porque a gente olha e fala, cara, os dons não cessaram. Os dons de cura não cessaram, cara. Os dons de profecias não cessaram. Ela se estende hoje. Ela se estendeu. Ela começou antes. Ela continua agora e ela vai continuar. Porque foi uma promessa do Pai. Foi uma promessa do Espírito Santo. Eu estava no meio de uma praça cantando. Em um bairro que eu cresci nesse bairro. Eu estava lá cantando louvores. Nós estávamos adorando ao Senhor, cantando. Foi um culto, foi um evento de várias igrejas ali. E nós estávamos cantando, adorando ao Senhor, trazendo, buscando pela presença, né? E nós trouxemos aqui algumas canções, cara, de declaração ao Senhor, sabe? E eu estava na praça cantando, só que eu estava observando assim, eu via, cara. E eu via a igreja de Deus ali, o povo de Deus. Mas os bares em volta, tinha muita gente nos bares. Estava pouco se importando com o que a gente estava fazendo. Do outro lado tinha mais gente fazendo muitas coisas. Atrás, e ali tinha o povo de Deus, a igreja. Tinha muitas igrejas reunidas ali. Foi incrível o evento, foi bênção. E eu fiquei, cara, desesperado. Sério. Eu fiquei com uma revolta dentro de mim. Eu falei, cara, minha vida não está sendo resposta para esse povo. Porque nós carregamos essa responsabilidade, sabe, meus irmãos? O Senhor nos deu uma missão, que era pregar o Evangelho. E eu falei, cara, oh Deus. Eu comecei a orar. Eu falei, Deus, nós levantamos o seu nome aqui nessa praça. E eu comecei a orar, cara. Eu oro para que todos que estão nesses bares aqui em volta sejam alcançados pelo Evangelho. Eu oro para que o Senhor traga os enfermos. E gastei um tempo de oração no meio da praça, assim. E aí daqui a pouco eu vi uns 2, 3, uns 4 ali, meio que se aproximando. E de repente foi um cara lá na beira do palco, assim, que era no meio da rua, tinha um palco alto assim, mais ou menos. E eu joelhei ali. E eu fui ouvir ele. E ele falando, eu tenho saudade. Nós precisamos chamar pelo milagre. Nós precisamos orar por essas coisas. Eu falei, eu sou viciado nisso. Eu falei, você vai ser liberto agora. Porque Jesus disse que no nome dele os enfermos seriam curados. Os endemoniados seriam libertos. Então nós precisamos convidar. E sabe o que eu fiz? Eu toquei nesse homem. E eu lembro que quando eu toquei nele, cara, eu vi que ele foi quebrado. Eu nem tinha orado, mas ele começou a quebrantar, assim, começou a chorar muito. E é um toque, querido, nós precisamos tocar como Jesus tocou aqueles homens, aquelas pessoas. É porque no toque, com o mesmo toque de Jesus, um toque de amor, nós precisamos olhar com os mesmos olhos de Jesus como alguém que ama. Porque nós precisamos olhar com um olhar de amor para essas pessoas, tocar com um toque de amor para as pessoas. Sabe o que Paulo fala lá em Coríntios? Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os ministérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Nós precisamos olhar para essas pessoas, cara, com amor. Porque se você não ama os órfãos, os que têm sede, os famintos, os que precisam de cura, não adianta de nada. Não adianta de nada, cara. E naquele momento eu precisei olhar para aquele homem com amor.
Sabe por que eu precisei olhar com amor? Aquele homem estava com um cheiro muito forte, cara. Ele estava sem tomar banho muito tempo. Que o cheiro estava desagradável. E eu lembrei desse texto, eu falei, cara, eu preciso ter amor por esse homem. Eu desci do palco e eu precisei me mover em amor. Eu precisei tocar naquele homem em amor. Eu olhei para ele como Jesus olha, como Jesus olha para a noiva, sabe? Como o noivo olha para a noiva. Como ele mesmo olhou, sabe? E eu desci naquele palco, aquele cara com aquele cheiro. E eu falei, Deus, se eu não tiver amor, o que adianta eu orar por essas coisas? Se eu não tiver amor, não adianta orar por cura para esse cara. Não adianta para nada. Se não tiver amor, o que adianta eu profetizar? Eu desci, dei um abraço, peguei na mão. E eu fiquei até olhando na mão depois assim. Eu falei, Deus. E eu ia fazer assim, ó. Aí eu peguei na mão dele. E eu falei, se eu não tiver amor, né, Jesus? Dei um abraço, eu falei, o Senhor vai te curar agora. O Espírito vai te curar agora. Disso. E fui liberando sobre ele. Nós vamos tocar nas pessoas, cara. Nós vamos liberar sobre essas pessoas. Porque a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, benefício. E benefício de quem? De povos, daqueles que são necessitados, da igreja, da congregação, do corpo de Cristo. Eu já estou encerrando mesmo. Praticamente já encerrei. Se alguém virar para você e falar assim, cara, eu não acredito em cura não, sério. Eu não acredito que... Se eu fosse você, eu me moveria em sobrenatural, em um ambiente sobrenatural. Não acredita não? Então vamos orar pelo enfermo, você vai junto. Nós vamos orar pelo enfermo. E aí quando você orar por esses enfermos, sabe o que você vai dizer? Você pode dizer a mesma coisa que Jesus deu como resposta para João Batista. Você vai sair para os campos. Você vai pegar essa pessoa e levar para dentro do hospital. Porque você tem noção o quanto isso vai trabalhar a fé desse homem? Você vai pegar essa pessoa e levar para dentro do hospital junto com você. Por favor, orar pelos enfermos. Você não acredita não, né? Você vai ver pessoas sendo curadas no nome de Jesus. E quando ela ser curada, você vai dizer, olha, veja, o cego veio, os coxos estão andando, os leprosos são purificados, o surdo ouve, os mortos são ressuscitados e os pobres está sendo pregado o evangelho. E aí, você não acredita não? Veja mais uma vez, os cegos estão vendo. Sim, os coxos estão andando, os leprosos são purificados. E o evangelho está sendo pregado. O evangelho está sendo pregado no nome de Jesus. Eu queria, assim, se você está na sua casa, no trabalho, não sei onde você está agora, coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração e comece, feche os seus olhos agora. E eu queria também, você que está aqui, coloca a mão no seu coração agora aí. E será que você abrir sua boca e começar a falar, Deus, eu quero experimentar disso. Vamos lá. Ore por isso. Ore por isso. Comece a orar por essas coisas. Comece a pedir. Pede os dons. Pede os dons. E onde quer que você esteja agora, onde quer que você estiver, fala, Jesus, me mostra alguém enfermo para me orar por ela agora. Porque o Senhor disse que o Espírito foi derramado, não foi? Eu quero manifestar.
Eu vou orar por essas pessoas. Vão lá, o Senhor vai te mostrar. E quando você vê, a primeira coisa que você vai dizer para as pessoas: seja curado em nome de Jesus. Pai, nós oramos no nome de Jesus. Nós cremos no poder que há no seu nome, Pai. Nós cremos no poder que há na palavra lançada quando diz Jesus. Porque o Senhor venceu a morte. Sim, o Senhor é o dono da vida. E nós oramos para que o Senhor libere vida sobre aqueles que estão enfermos em nome de Jesus. Nós oramos para que o Senhor libere cura para aqueles que estão enfermos em nome de Jesus. Nós oramos para que o Senhor toque nessas pessoas em nome de Jesus. E aqueles que estão ouvindo e vendo essa palavra, eles sejam curados agora em nome de Jesus. Se você está acamado, levante agora em nome de Jesus. Se você está sentindo dores no seu estômago, receba a cura agora em nome de Jesus, cara. Se você tem algum tipo de doença que está destruindo você, receba a cura agora em nome de Jesus. Cura completa em nome de Jesus. Em nome de Jesus.